Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Dutra, professor de Direito Tributário no Estratégia Concursos e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Eu estou gravando esse vídeo especialmente para quem está estudando ou quer iniciar os estudos para a Receita Federal, para os cargos de auditor fiscal, para o cargo de analista tributário. E imaginar um auditor fiscal ou analista tributário sem conhecimento de direito tributário é algo absurdo, não é verdade? Então, a banca ESAF, a banca dos concursos da Receita Federal, ela cobra essa disciplina com uma boa profundidade e você precisa estar muito bem preparado, beleza? Então, no vídeo de hoje, nós vamos abordar o seguinte, nós vamos falar qual é o estilo da banca, nós vamos tratar de quais assuntos caem para auditor e não caem para analista, vamos falar sobre dicas de preparação que você pode fazer aí para poder ter uma preparação em alto nível e estar bem no dia da prova, encarar a banca e conseguir sucesso na aprovação. Beleza, pessoal? E eu vou deixar aqui no link da descrição, para depois, se vocês quiserem conhecer, o nosso curso de Direito Tributário, lá no Estratégia Concurso. Beleza? Então vamos aqui comigo, vamos para o nosso quadro. Olha só, pessoal, quando a gente fala em preparação para a Receita Federal, as informações básicas, tá? Quando a gente fala em direito tributário para a Receita Federal, são as seguintes. A partir do ano de 2012, tá? Foi um ano que a gente teve ali concursos para auditor e para analista, tá? Foi o último concurso para analista tributário até o momento que eu gravei esse vídeo, ok? Agora, olha só. Veja comigo aqui. No concurso de 2012, a disciplina de Direito Previdenciário, ela foi incluída dentro da ementa de Direito Tributário, tanto para auditor quanto para analista. Então, muita gente fez uma análise apressada da ementa do edital e falou, olha, Direito Previdenciário saiu, porque quando você olhava a relação de disciplinas, ela não constava lá. Mas quando você ia lá para o final, tá, no conteúdo programático, você encontrava Direito Previdenciário lá nos últimos tópicos da disciplina Direito Tributário, tá bom? Então, muita atenção, porque Direito Previdenciário continua caindo sim nos concursos da Receita, seja para auditor, seja para analista, tá? Em relação às provas, tá, de auditor fiscal, em 2012, foram 6 questões, tá, de um total de 30. Isso eu estou falando de Direito Previdenciário, tá? E em 2014, 3 questões de um total de 15, tá? Então fica aí guardada aí a média de 20% das questões destinadas a direito previdenciário. Sem dúvidas, 80% é direito tributário. Legal? Direito tributário. E lembrando que o mínimo por disciplina é considerado o quê? A disciplina, direito tributário. Como o previdenciário está dentro de tributário, tá? Para considerar a pontuação mínima nesta disciplina específica, tá? Será considerada a pontuação total, considerando as duas disciplinas, porque elas estão dentro do da mesma disciplina neste concurso, beleza? Ok? Então, olha só. Ao estudar a ementa de auditor fiscal, automaticamente estará cobrindo a ementa de analista tributário, tá? Muita gente tem essa dúvida, se eu estudar para auditor, eu estou estudando automaticamente para analista? Sim, o edital de auditor, ele é, claro, bem mais extenso do que o edital de analista, então quando você estuda para auditor, se vier um concurso de analista, você está preparado, tá? E da mesma forma, se vier um concurso para os 2 cargos e você quiser optar pelo concurso de analista, mesmo estudando para auditor, não estou muito seguro ainda, quero prestar a prova para analista, posso prestar? Pode! O que você está estudando cai para analista e você está estudando num nível mais elevado, ok? É necessário se especializar na resolução das questões da ESAF, que é a banca responsável por todos os concursos da Receita Federal. Historicamente é a ESAF e a tendência é que continue sendo a ESAF. Então, se você quer estudar para a Receita Federal, estude focando na banca ESAF. Vai resolver suas questões lá em sites de questões como Tec Concursos, por exemplo, você vai selecionar as questões da banca ESAF. A prioridade é a ESAF. Então, eu não faço nenhuma questão de outra banca, professor? Não, você pode exercitar questões de outra banca, até para você ir memorizando o conteúdo, né? A resolução de questões é uma excelente ferramenta para memorizar, tá? Para memorizar. Então, e revisar também conteúdo estudado. Então, quando você resolve questões, você está memorizando e está ainda revisando conteúdo estudado, considerando que você pode resolver questões de outra banca sim, embora
o seu foco seja ESAF. Questões polêmicas nem sempre são anuladas. A banca costuma elaborar algumas questões polêmicas aí, e o pessoal entra realmente com uma chuva de recursos e nem sempre a banca anula, tá? Então, quanto a este ponto, eu tenho uma dica. Eu tenho uma dica para você e é algo que sempre norteou os meus estudos para concurso público, tá? Foi o seguinte, pessoal, a dica é a seguinte: pense como o examinador pensa. Pense como o examinador pensa. Você pegou uma questão, tá? E você percebeu que tem duas assertivas ali que estão meio complicadas. Você pensa assim, isso aqui vai ser anulado, eu vou marcar qualquer uma. Não, pessoal, pense, seguindo esse enunciado, segundo todo o histórico de questões que eu tenho resolvido da banca ESAF, o que pode ser essa alternativa aqui? Qual pode ser a resposta desta questão? Isso é o que você deve levar para a sua prova. Qual é a que está mais errada, caso ela peça uma questão errada? E a ESAF, fica aqui a ressalva, ela costuma fazer isso. Ela coloca uma questão, ela pede a alternativa correta. Na questão subsequente, alternativa incorreta. E ela vai mesclando isso aí de forma a tentar confundir aqueles candidatos que não estão tão bem preparados com o estilo dessa banca, tá? Na correria, no desespero, nervosismo, você acaba aí cometendo um erro. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado com esses pontos. E vamos lá. Informações específicas para auditor fiscal. Informação específica para o cargo de auditor fiscal. Tivemos um concurso em 2009 e a disciplina de Direito Tributário representava 11,43% dos pontos total, né, da prova objetiva. Em 2012, 11,67% dos pontos da prova objetiva. Tá? E 2014, 14,29% do total dos pontos da prova objetiva, tá? Essa informação é importante, veja que o peso aqui da disciplina realmente é elevado, então você precisa estar muito bem em direito tributário. Considerando, você sabe disso, que direito previdenciário está lá dentro da disciplina de direito tributário, beleza? Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença no conteúdo programático de auditor fiscal e de analista tributário, tá? Para a gente ter clareza aí no que cai para auditor e não cai para analista, o que está previsto no edital de auditor e não está previsto no edital de analista tributário, beleza? Olha comigo aqui então. Veja bem, a ementa de auditor fiscal, fazendo uma comparação, tá? Com temas semelhantes. Enquanto a ementa de analista tributário cobra o seguinte, olha, conhecimento dos impostos de competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? De forma genérica. O edital de auditor, para tratar de tema semelhante, que é o conhecimento dos tributos, dos impostos, ele não fala impostos, na verdade ele fala tributos, o que dá uma conotação muito mais genérica e abrangente, né? E aí, dentro de tributos de competência da União, ele solicita o conhecimento específico de todos os impostos de competência da União, importação, exportação, imposto de renda, ITR, IOF, e assim vai, IPI, né? E nós temos ainda, como tributos de competência da União, contribuições sociais, e ele desmembra ainda esse tema, falando que quer conhecimento de contribuição PIS/PASEP, COFINS, CSLL, enfim, nós temos aí uma variedade de contribuições e ainda contribuições de intervenção do domínio econômico, que são as CIDs, né? E ainda tributos de competência dos estados, tributos de competência dos municípios. Lembrando que se fala sempre em tributos de forma mais genérica, mais abrangente, podendo cobrar mais conteúdo, tá bom? E esse tema contribuições sociais aqui, a banca tem uma preferência, ele costuma ser cobrado sim, não pode ser desprezado, tá? Cai muito contribuição social sobre o lucro líquido, então tem que ter muito cuidado com isso aí. Então, fazendo uma comparação, enquanto a banca no edital de analista menciona imposto e competência da União, estados e municípios, no edital de auditor vem essa quantidade de informações, tá? Ainda, veja bem, diferenças entre a ementa de auditor e analista. Enquanto na prova de analista é dito legislação tributária, disposições gerais, vigência, aplicação, interpretação e integração. Basicamente, isso aqui consta no artigo 96 a 112 do CTN, tá bom? Na ementa de auditor, nós temos essa infinidade de conteúdos, tá? Olha só, conhecimento das normas que compõem, né, o sistema tributário nacional, né,
das normas, conhecida como legislação tributária, de acordo lá com o artigo 96 do CTN. Então vem aí esmiuçando aí as normas que vão compreender o sistema tributário nacional, tá? Muita coisa, e percebe-se que pelo desmembramento aqui, a banca tem uma prioridade sobre este assunto e é um dos assuntos mais cobrados, tá? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tudo bem? Veja bem, itens exclusivos da ementa de auditor fiscal, ou seja, aquilo que não consta expressamente no edital de analista. Competência tributária, este assunto aqui eu peço para você tomar muito cuidado, porque competência tributária, quando a banca fala lá, ó, imposto de competência da União, dos estados, dos municípios, né, pede o conceito de tributos, né, conceito e classificação de tributos, automaticamente ela pode colocar alguma coisa de competência tributária ali dentro. Então, competência tributária é algo que eu recomendo estudar para analista tributário, tá? Bom, Simples, isso aqui não está na ementa de analista também, que é o Simples Nacional, conhecimento da Lei Complementar 123 de 2006, tá? É um assunto extenso, relativamente extenso, então isso aí não cai para analista. E essa questão de responsabilidade tributária, para analista, o edital é bem genérico e fala apenas em sujeição ativa, que é o sujeito ativo, e sujeição passiva. Em sujeição passiva pode-se cobrar, sim, responsabilidade, tá? De um modo genérico, né? Sujeição passiva é contribuinte responsável. Responsável abrange conhecimento de responsabilidade tributária. Mas como não foi um tema abordado de forma específica, a tendência é que haja uma cobrança mais específica na prova de auditor, tá bom? E ainda, garantias e privilégios do crédito tributário não estão no edital de analista. O que consta lá é a administração tributária, né? A fiscalização tributária, certidões negativas, dívida ativa, aquilo lá está, sim, previsto no edital de analista tributário. Tudo bem? Ok, pessoal? Vamos lá, então. Veja aqui comigo os assuntos mais cobrados. Agora, pessoal, chama a atenção de vocês aqui, porque este ponto é muito legal e eu contei com a participação de um amigo, tá? O grande analista lá do Passo Estratégico. Esse cara é uma fera, dá aula de legislação tributária estadual. Esse cara é fantástico mesmo. É o Rafael da Rocha, tá? O Rafael da Rocha tem esse material no Estratégia lá que elabora estatísticas sobre a disciplina de direito tributário, nos concursos fiscais, enfim, várias bancas, ele faz essa análise. E eu pedi uma ajuda dele para compilar esses dados, e ele já tinha esse material muito legal, e a gente inseriu aqui um pouquinho do que você tem lá no conteúdo do Passo Estratégico, no Estratégia Concurso. Então olha que legal, pessoal, uma análise da Banca Exaf. Olha, como a Banca Exaf é a banca do concurso da Receita, esta análise é fantástica, né? Fantástica. Olha que legal. Então a gente tem o primeiro assunto disparadamente, nós temos aqui então itens cobrados pela Exaf nos últimos 6 anos e itens cobrados na prova de auditor da Receita nos últimos 6 anos. E o ranking aqui também seleciona do lado esquerdo ranking da Exaf e do lado direito ranking da Exaf nas provas de auditor, mais específico, né? Então, o primeiro assunto disparado é aquele assunto que eu comentei com vocês, que inclusive na prova de auditor é mais específico que na prova de analista. Olha só, legislação tributária, vigência, aplicação, interpretação e integração. Tá? É o primeiro assunto mais cobrado nos últimos 6 anos, tanto nas provas da Exaf como especificamente nas provas de auditor fiscal. Tá? O segundo assunto na prova de auditor, pessoal, é esse aqui, olha. Tá? Contribuições, ó. Contribuições, Simples Nacional, né? Segundo assunto. Agora, olha só, pessoal. Terceiro assunto mais cobrado, obrigação tributária e fato gerador. Terceiro assunto mais cobrado, tá? Terceiro assunto, quarto assunto mais cobrado, impostos dos estados, tá? Impostos dos estados. Quinto assunto mais cobrado, impostos dos municípios, tá? Parece até algo que você vai achar estranho. Os impostos da União, embora a gente esteja se referindo a um cargo federal, não são os mais cobrados, tá? Eles estão atrás aí dos impostos dos estados e dos municípios, tá? E quando a gente fala de impostos dos estados, a gente tem ali o ICMS, né? Que é rico em detalhes no texto constitucional e você precisa tomar muito cuidado, memorizar isso aí, beleza? Ok? Então essa tabelinha aqui é uma forma de
trazer um direcionamento, sobretudo para você que tem ali pouco tempo até a prova, quando chegar muito próximo da prova, talvez você não tenha ali fechado todo o edital, eu preciso de um direcionamento, você vai nisso aqui, isso aqui é essencial, tá? Aí, quinto lugar nas provas de auditor, princípios tributários, tá bom? Princípios tributários. Bom, vamos lá, pessoal, dentro dos assuntos mais cobrados, quais pontos foram preferidos da banca, tá? Concurso 2012 e 2014. Olha só. Contribuições. Dentro de contribuições, o assunto preferido foi contribuição social sobre o lucro líquido, tá? E em termos de imposto dos estados, como eu já havia falado, o ICMS. Das 4 questões, 3 foram de ICMS, nas provas de auditor fiscal em 2012 e 2014. Impostos da União. Quando o assunto é imposto da União, o mais cobrado é o imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Imposto dos municípios, o mais cobrado é o IPTU, tá? IPTU. ISS também cai, tá, pessoal? ITBI cai menos, tá? Princípios tributários. Nenhum princípio foi cobrado em mais de uma questão. A recomendação é estudar todos os princípios, tá? A banca não costuma repetir. Princípios constitucionais, cai muita jurisprudência sobre este assunto, tá? Cai muita jurisprudência. A Banca Exaf já cobrou uma jurisprudência sobre o princípio da legalidade, né? Princípio da retroatividade, essas questões são muito cobradas. Anterioridade, as exceções dos princípios da anterioridade anual, nonagesimal, princípio da vedação ao efeito confiscatório, o princípio do não confisco, são assuntos muito cobrados, tá bom? Tem que ter muito cuidado, então, tem que ter bastante atenção mesmo, tá, pessoal? E ainda o estilo da Exaf. Eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre o estilo da Exaf, tá? Olha só. Preste atenção. A Exaf, como que ela elabora suas questões? Algumas questões são mais enxutas, em direito tributário. Legislação tributária, ela já coloca questões mais extensas, cansativas. Direito tributário, algumas questões são relativamente enxutas, pequenas, curtas. Agora, outras são mais extensas. Algumas questões são mais extensas mesmo, e aí a banca costuma trocar uma ou outra coisa na assertiva ali para torná-la incorreta ou correta, dependendo do que a banca deseja como gabarito da questão. E como eu disse, ela costuma fazer essa inversão. Quer a alternativa correta, quer a alternativa errada. E assim vai para tentar confundir mesmo, tá? Bom, algumas questões são extensas, tomar cuidado com isso aí. Cobrança de jurisprudência, tá, pessoal? Cobrança de jurisprudência do STF, STJ, e não é à toa que a gente tem um curso lá no Estratégia focado, tá? Um curso focado em jurisprudência, um curso de Direito Tributário Jurisprudencial, tá? Para abordar justamente isso por conta do nível de dificuldade das provas da Exaf. Cobrança de legislação específica, tá? Cobrança de legislação específica, sobretudo sobre impostos federais, né? O estudo apenas da literalidade do CTN e da Constituição Federal não dá bagagem para acertar nenhuma questão do último concurso para auditor, concurso 2014, tá? Concurso 2014. Todas elas exigiram conhecimento de jurisprudência, tá? Conhecimento da doutrina, da legislação específica dos tributos da União. Então, pessoal, memorizar hoje Constituição Federal, CTN, antes era um diferencial. Hoje é arroz com feijão. É o básico, é o mínimo que você deve fazer para sentar naquela cadeira e fazer aquela prova, tá? Então, então não precisa estudar o CTN e a Constituição? Negativo, pelo contrário, você precisa memorizar, porque é isso que vai te dar base para responder as questões. Mas apenas o conhecimento do CTN e da Constituição não te dá bagagem. Eu vou estudar só a literalidade, não vou fazer curso nenhum. Esquece isso, pessoal. Não dá, tá bom? Então tem que correr atrás mesmo. Agora, uma outra informação importante aqui, olha só. Como se preparar? Memorizar o CTN e a Constituição. Memorizar o CTN e a Constituição, como eu disse. Manter-se atualizado com a jurisprudência do STF e do STJ, importantíssimo, já falei sobre isso também. Conhecer correntes doutrinárias em pontos controversos, volta e meia a banca cobra um ou outro ponto da doutrina, é importante estar aí antenado. Então vou sair pegando livro de doutrina? Não faça isso, por favor. Mas tenha em mãos um material bom, um material que vai te dar norte para você resolver essas questões,
tá bom? É importante isso, um material único que vai te dar orientações quanto a determinados assuntos, determinados temas que exigem conhecimento de doutrina. E ainda estar antenado com a legislação específica dos impostos federais, tá? Como eu disse, a banca cobra isso sim, cobra a legislação do IRPJ, por exemplo, então é importante estar antenado com a legislação específica. Tudo bem, pessoal? Então, muito cuidado nas provas do ESAF. Nós estamos aqui gravando um vídeo justamente para dar essa orientação, tá? Que você tenha, então, bastante cuidado com isso aí. Beleza? Eu espero que o vídeo tenha servido para você. Se você gostou disso aqui, pessoal, desse conteúdo, e quer continuar assistindo esses materiais de orientação motivacional para se preparar para a Receita Federal, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal, ative o sininho para você continuar acompanhando o conteúdo, senão você vai se perder e vai deixar de acompanhar um conteúdo muito bacana que eu estou postando aqui periodicamente. Beleza, pessoal? Então fico por aqui, eu espero que vocês tenham aí pegado um norte realmente para se estudar para o concurso da Receita Federal, futuros auditores, futuros analistas tributários. Eu espero vocês na Receita Federal. Um grande abraço. Valeu, muito sucesso, até mais.